Olá, pessoal. Aqui sou eu, Luciana Luz, diretamente do meu canal A Portadora da Luz, e eu quero fazer com vocês aqui mais uma sessão da leitura do livro Corpos de Luz. Eu estava pensando aqui que já faz muito tempo que eu tenho uma conexão com essa coisa da luz, da luz. Primeiro que o meu nome que foi dado pelos meus avós tem esse significado que é o nome do meu canal, né? Luciana, a Portadora da Luz ou Lucas, Lúcia, tudo isso são, significado de portadores da luz, ou aqueles que portam, que carregam, que emanam a luz, coisas assim, são sempre esses significados, por isso que é o nome do meu canal. Todos nós somos portadores de luz, portadores da consciência, aumentando. E a ideia aqui do meu canal e dessa série, dessa leitura do livro Corpos de Luz é que a gente aumente o nosso coeficiente de luz, tanto de luz que entra em nós, despertando os nossos corpos, quanto a luz que nós emanamos. E eu já tenho há bastante tempo essa paquerada, essa ideia de corpos de luz. Eu nem sabia da existência desse livro, fiquei sabendo da existência desse livro essa semana num evento místico que eu fui no final de semana, e foi feita uma ativação dos corpos de luz pela facilitadora, a Cintia Araújo. Eu quero trazer ela aqui no canal para a gente fazer uma live junto e ela contar as experiências, porque ela está praticando já os exercícios que El coloca aqui, nesse livro. Então eu quero que ela conte alguma das experiências que ela tem tido. E a gente fez uma cerimônia, nós consagramos o cogumelo, ela é uma facilitadora e eu estou aprendendo com ela. Quero me tornar também facilitadora do cogumelo. E foi uma experiência incrível, com as tigelas tibetanas, com a ativação dos nossos chakras superiores. Ela fez ativação até o 12º chakra. E eu tive uma experiência muito forte com a energia de Arcanjo Miguel, com o raio branco. Foi, gente, foi assim fantástico. Eu nem tenho como contar para vocês. Não tem como descrever, porque é só sentir mesmo, porque é fora do corpo, é extrafísico, então é difícil linearmente a gente explicar. E eu imagino a dificuldade que o arcanjo Ariel teve nessa canalização com essa canalizadora, a Tashira Tachiren, de explicar tudo isso. E ele explicou incrivelmente bem, porque quando a gente tem essas experiências, a gente percebe o que ele está falando, né? Então, até escolho que no ano de 2025 eu quero fazer essas reuniões, quero fazer grupos, rodas de cura nessa energia do cogumelo para ativação dos nossos corpos de luz. E assim que eu marcar o primeiro, eu já vou divulgar aqui para vocês, para quem estiver aqui em São Paulo e quiser participar. Então, bora lá, bora fazer a transmissão do livro para vocês. Eu estou amando ler esse livro, é a primeira vez que eu tô lendo, tá, pessoal? Tô lendo com vocês. O capítulo de hoje é Os Corpos. Assim, no velho mundo, vocês têm um corpo físico, e a reação da maioria das pessoas a esse corpo físico é considerá-lo como um inimigo ou um adversário. Eu confesso para vocês que meus desafios com o corpo físico é muito grande. Afinal, é através dele que vocês conhecem as limitações kármicas. Em consequência disso, as pessoas geralmente têm a sensação de que se não tivessem um corpo, não teriam todas essas limitações. Há quem negue totalmente o fato de que o próprio corpo tenha uma consciência e que o propósito dessa consciência seja servir ao indivíduo e ao espírito. Por isso, o corpo físico passa a maior parte do tempo sentindo-se negado e maltratado, pois vocês dizem a ele: Eu não quero resgatar o karma através de você, e por isso não vou dar nenhuma atenção ao que você disser. Não vou lhe dar o que você quer comer e não vou permitir que você faça as coisas do jeito que quiser. Pessoal, vou fechar aqui rapidinho a parte de vidro da janela, porque quando essa cachorrada da rua, eu não tenho cachorro, não que eu não goste, mas por causa do barulho e o meu trabalho aqui também me impede. Aqui em casa somos gateiras. Curiosamente, é assim que vocês tratam o corpo. Se refletirem sobre isso, perceberão que a maioria das pessoas tem uma relação de amor e ódio com o próprio corpo. Eu tenho, gente, super. Sou gordo demais, alto demais, grande demais. Tenho pouco cabelos, ou eles são crespos.
demais, comprido demais, curto demais. É esse tipo de relação que a maioria das pessoas tem com o próprio corpo físico. Vocês também têm algo que denominamos corpo etérico. E a maioria das pessoas que se chega a perceber este nível etérico, percebe esse corpo a cerca de 1 centímetro da pele, mas ele também está dentro de vocês. Esse corpo sustenta a estrutura da sétima, da sexta, da quinta e da quarta dimensões. Vamos agora explicar isso. Estamos falando de dimensões. Vocês estão, neste momento, na terceira. A quarta dimensão, segundo o nosso modelo, é a do plano astral. É onde o padrão kármico de vocês está armazenado no corpo etérico. Essa dimensão aciona os movimentos que passam para os outros corpos energéticos, dando origem às experiências kármicas. Ela também concorre para manter o DNA atuando em níveis restritos à sobrevivência. Faz isso limitando a quantidade de luz que o corpo pode absorver. Existe também a estrutura da quinta dimensão do corpo de luz que está adormecida. E nessa estrutura há algo que denominamos cristais etéricos. Estes cristais bloqueiam certos fluxos, impedindo que este corpo seja ativado prematuramente. Eu me lembrei agora, pessoal, dos cristais que a gente tem na pineal, né? A pineal ela cristaliza. E depois que a gente desperta e começa a praticar a meditação, o yoga e as visualizações, essa glândula, né, a pineal, ela vai se descristalizando, né? A estrutura de quinta dimensão é formada de um sistema axiotonal dos meridianos, um sistema circulatório axial e pontos giratórios aos quais são conectados esses sistemas e estruturas, como parte do jogo da separação. Vamos ver o que são os pontos axiotonais. Vamos ver aqui. É, pontos axiotonais. Os eu resolvi pôr meridianos, porque apareceu Pokémon. As linhas axiatonais são canais de energia que vão das omoplatas até Arcturus e conectam o corpo humano à árvore da vida. Essas linhas permitem a circulação de energia estelar e formam o pilar de luz, ativando a linhagem sacerdotal de Melquisedeque, quando em alinhamento. Meu Deus! Caralho! Vamos ver aqui o que aparece em termos de imagem para nós. Interessante. Depois eu vou pesquisar mais sobre isso para gente entender melhor, né? O que é isso. Mas eu achei bem interessante. Olha essa imagem, que legal. Que é a nossa malha magnética, né? Deixa eu pôr uma pergunta aqui. Que, o que é um modelo axial? Vamos ver o que aparece. Em anatomia, modelo axial. Eu vou pesquisar. O esqueleto axial consiste nos ossos da cabeça, crânio, do pescoço, vértebras e do tronco. O esqueleto apendicular consiste nos ossos dos membros, incluindo aqueles que não. Eu vou pesquisar direitinho, tá, pessoal, o que que é. Aí a gente explana melhor. Onde eu parei? Eu achei bem interessante isso aqui, gente. Bem interessante, adoro essas coisas. As linhas aqui embaixo, né? Através das linhas axiotonais, o corpo humano é reprogramado diretamente pelo Eu Supremo em um novo corpo de luz. Deixa eu colocar aqui, ó, essa parte. Ó. A estrutura de quinta dimensão é formada
de um sistema axiotonal de meridianos, um sistema circulatório axial e pontos giratórios aos quais são conectados esses sistemas e estruturas. Eu acho que eu não tinha lido isso. Como parte do jogo da separação, os meridianos axiotonais humanos perderam a conexão direta com o eu supremo, e com outras populações estelares. Isso causa a atrofia do cérebro, o envelhecimento e a morte. As linhas axiotonais equivalem aos meridianos da acupuntura que possibilitam a ligação com a mente suprema e com sistemas estelares ressonantes. É aquilo lá que a gente leu mesmo no Google, que nos conecta ao nosso corpo, a Arcturus, né? Através das linhas axiotonais, o corpo humano é reprogramado diretamente pelo Eu Supremo em um novo corpo de luz. As linhas axiotonais existem independente de qualquer corpo físico ou forma biológica. Elas emanam de vários sistemas estelares e constituem o meio pelo qual o corpo galáctico controla seus mecanismos de renovação. Visualizem a Via Láctea como sendo o corpo de um ser vivo consciente. As estrelas e planetas são os órgãos deste corpo. As diferentes espécies existentes nas estrelas e nos planetas são como células dos órgãos do corpo galáctico, renovando as energias dos órgãos e células. O planeta Terra e seus habitantes foram desconectados do corpo galáctico e da mente suprema para entrar no jogo da separação, mas agora estão sendo reconectados. As linhas axiotonais são formadas de luz e som. As funções do ofício crístico são necessárias para reestruturar os meridianos axiotonais do corpo humano. Uma vez que a reconexão tenha ocorrido, o Eu Supremo transmite as frequências apropriadas de cor e som para transformar o corpo físico em corpo de luz. As linhas axiotonais encontram-se ao longo dos meridianos da acupuntura e conectam-se com alguns deles através dos pontos giratórios. Esses pontos são pequenos vórtices esféricos de energia eletromagnética que parecem estar na superfície da pele. Existem também pontos giratórios em cada célula do corpo. Estes pontos celulares emitem frequência de som-luz que fazem girar os átomos das moléculas contidas na célula a uma velocidade maior. Com a aceleração do movimento giratório das moléculas, são criadas as fibras de luz que formaram uma rede para a regeneração das células. Aquela consciência que é canalizada, que tem na internet, no YouTube, que chama Cryon, ele fala muito da regeneração celular. Depois a gente pode também fazer a leitura de um dos livros dele. Ele tem vários livros canalizados. É um médico que chama Lee Carroll, que é um americano que canaliza esse grupo de consciências magnéticas que chama Cryon. Se vocês não conhecem, vão atrás. O sistema circulatório axial foi completamente atrofiado na espécie humana para que as linhas axiotonais fossem desconectadas e o jogo da separação pudesse ser efetuado. Trata-se de um sistema energético de quinta dimensão que liga os pontos giratórios da superfície da pele aos pontos giratórios de cada célula. Ele é um modelo para transmutação física e está sendo renovado agora quando as linhas axiotonais estão sendo reconectadas. O sistema axial faz pulsar a energia como o sistema circulatório faz pulsar o sangue, mas o sistema axial é basicamente de natureza etérica, como o sistema nervoso. Interessante. O Eu Supremo envia energia para a linha axiotonal, que a passa então para os pontos giratórios da superfície da pele, energizando os meridianos físicos da acupuntura, e em seguida o sistema axial. Quando o sistema axial recebe energia do Eu Supremo, ele recombina sons e cores para sintonizar novamente o sistema circulatório, linfático, endócrino e nervoso com o plano divino, o Adão Kadmon. Engraçado, eu já ouvi esse termo, Adão Kadmon. Bom, provavelmente ele vai explicar ao longo do livro. Este sistema, me veio aqui agora uma informação, que eu sou dessas, que Adão Kadmon seria o humano da matricial, o primeiro, tipo, a matriz humana está nesse Adão Kadmon. Enfim, depois a gente vai pesquisar sobre isso, tá? Esse sistema também conduz a energia do Eu Supremo até os pontos giratórios no interior das células.
Isso estimula os pontos giratórios a emitir som e luz para criar uma estrutura em forma de rede que faz com que a humanidade continue evoluindo. A sexta dimensão detém os moldes ou padrões que são criados para a formação da matéria e dos corpos de luz. É nessa dimensão que são mantidos todos os códigos do DNA. Portanto, vocês têm um padrão de sexta dimensão que determina o conteúdo do DNA, bem como a forma física de vocês. Os obreiros da luz têm amostras do material genético das várias espécies que vivem nos 383 planetas em ascensão. As estruturas da sétima dimensão servem para personificar a divindade. Elas atuam como mediadoras entre o corpo físico astral de uma determinada espécie e sua essência divina. O Adão Kadmon é a forma divina da qual emanam todas as espécies sencientes. Por isso, ele abarca inumeráveis formas. As estruturas de sétima dimensão são extremamente flexíveis e variam de pessoa para pessoa. Existem fronteiras, entre aspas, pré-estabelecidas na estrutura e nos corpos de quartas dimensões que determinam o limite para a meditação dos espíritos superiores e para a corporificação de qualquer espécie. Sabe, existem fronteiras pré-estabelecidas na estrutura e nos corpos de terceira e quarta dimensões que determinam um limite para a meditação dos espíritos superiores e para a corporificação de qualquer espécie. Não, eu não dei uma viajada, é porque é um conceito difícil, ele vai explicar. Portanto, antes da ativação dos corpos para a luz, os que estavam caminhando sobre este planeta perceberam, em sua maioria, só o padrão de quarta dimensão em seu corpo. É, O corpo seguinte, de acordo com este modelo, é o que chamamos de corpo emocional. Os corpos emocional, mental e espiritual são formados de tetraedos duplos, tal como podem ser vistos da perspectiva pentadimensional. Vamos ver como são os tetraedos? Bora lá? É legal porque a nossa realidade ela é toda tetraedos. A nossa realidade, aqui, pessoal, tetraído. Nossa realidade, ela é toda imagética. Tudo que a gente diz, a mente traduz para uma imagem, né? O tetraído regular é um sólido platônico. Se eu não me engano, são 7 sólidos platônicos, ou são 12 sólidos. Figura geométrica espacial formada por 4 triângulos equiláteros, ou seja, de partes iguais, né? Triângulos que possuem lados com medidas iguais. Possui 4 vértices, 4 faces e 6 arestas. É a pirâmide que a gente forma quando cria a nosso campo de proteção para o desdobramento da apometria. Interessante. Eu vou perguntar quantos são os sólidos de Platão, os sólidos platônicos. São classificados como sólidos de Platão o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Todos esses 5 sólidos são poliedros regulares, ou seja, possuem arestas e faces congruentes. Aqui, ó, as 5 formas, os sólidos de Platão. Foi Platão que desenhou essas formas geométricas. Então, bora lá voltar pro livro. Nham, nham, nham. A gente vê da perspectiva pentadimensional, né? Eles giram de acordo com certos ritmos específicos. No corpo emocional, vocês têm todos aqueles pontos de aprisionamento que não passam de formas geométricas puras, que por acaso não se movem de maneira coerente. Esse movimento irregular é causado pela estrutura de quarta dimensão contidas no padrão etérico. Em consequência disso, vocês ficam presos a emoções, o que faz parte do jogo kármico. Nesse jogo, vocês são instruídos para não se expressar. Expressar-se é perigoso, ou seja, ele está querendo dizer que nós reprimimos as nossas emoções. Isso é muito verdade.
E olha que interessante, né? Como eles veem as emoções humanas. Eles veem em formas geométricas, entende? Isso é muito interessante, porque a natureza da Matrix que nós vivemos, ela é de toda geométrica, cheia de é matemática e geométrica, cheia de formas geométricas, da geometria sagrada e de números. Se vocês não puderem expressar-se, prenderão as maravilhosas formas geométricas naquele campo. O que acontece é que vocês vagam por aí até toparem com alguém com um ponto de aprisionamento complementar. Então, suas pequenas formas, geométricas ficam aprisionadas e eis vocês ali vivendo o karma. Vocês ficam presos e permanecerão presos até concluí-lo e as formas geométricas se libertarem. Vocês sentem a situação como uma limitação, sentem-na como um mal-estar, e quando passam por essa situação, vocês perguntam: por que diabos estou passando por isso? O corpo mental também é constituído por formas geométricas. A função deste corpo é determinar a realidade. Ele acredita deter o controle. Crê que dirige o espetáculo. A mente, né? A mente pensa que dirige o espetáculo. Ele não o dirige, mas sua tarefa é determinar o que é real e o que não é. Ele determina o modo pelo qual o universo é criado, recriado na vida de vocês. Portanto, por determinar o que é real, ele os mantém aprisionados no jogo kármico. Não há nada que o corpo mental deteste mais do que a mudança. Absolutamente nada. Isso é verdade. Como a gente resiste à mudança? Porque se vocês mudam o que estão fazendo agora, poderão não sobreviver no futuro. Ele continua mantendo uma realidade que, na visão dele, os manterá vivos, não importando se essa realidade os agrada ou não. Nossa, isso é muito verdade. Ele não se importa o mínimo com a felicidade ou a satisfação de vocês. Está ali apenas para garantir a sobrevivência. Gente, ele está falando da nossa mente. A nossa mente não se importa se a gente está feliz, satisfeito, pleno. A mente quer apenas garantir a nossa sobrevivência, é por isso que a gente tem tanta dificuldade de mudar a nossa realidade. Eu tô aqui lutando muito para mudar uma realidade aqui da minha vida e é incrível que às vezes eu me pego pensando, meu Deus, eu tô aqui ainda nessa realidade, que coisa. O estado natural de tudo que existe é unificado no interior dele mesmo. A quantidade de energia que o corpo mental despende para manter a ilusão da separação é absolutamente incrível. Despende muito mais energia do que se ele simplesmente abrisse mão dessa ilusão. Em- Essa é, em parte, a razão pela qual o corpo mental foi criado para ser forte. A maneira mais fácil de manter a ilusão da separação foi fazer o corpo mental considerar tudo o que não pode ver como sendo irreal. Dessa maneira, ele rejeita todos os impulsos provenientes do espírito. A maneira mais fácil de manter a ilusão da separação foi fazer o corpo mental considerar tudo o que não pode ver como não sendo real. Ah, agora entendi. Dessa maneira, ele rejeita todos os impulsos provenientes do espírito. Nossa, é a nossa mente mesmo. É bem isso, é bem assim mesmo, gente. Incrível. O que não é real, o que eu não posso ver, cheirar e tocar. Não existe. É assim que as pessoas encaram, né? Nossa, que loucura. Você viu isso? Mas onde tá? Eu não vejo. Agora há pouco eu estava falando sobre. Eu estava gravando aqui os vídeos e meu esposo veio me perguntar do que eu tô falando na internet. Aí eu expliquei um pouquinho usando a metáfora que ele usou do aquário, né? Dos peixes, dos dourados. Aí a gente entrou no assunto extraterrestres, né? Consciências extrafísicas, extraterrenas. E aí ele começou, mas onde a gente vê? Ah, que eu fui numa cidade esse final de semana onde teve o ritual em Peruíbe. E, gente, Peruíbe, principalmente no bairro onde eu fui, no Guaraú, é lotado de referências aos magos e ETs. Em todos os restaurantes, bares, lojas, tem muita referência. E a gente perguntou para os caiçaras, para o pessoal da região, e eles disseram que lá tem muitas aparições, mas a maioria falou: eu nunca vi. É, então é o que dizem. Aí tem gente que falou assim: ah, o povo fuma muita maconha e fica vendo coisas. Mas a gente sabe que é real, eu trabalho com apometria, então em todos os trabalhos de desdobramento, os extraterrenos estão lá nos ajudando. As consciências extrafísicas, nas curas, nas libertações. E aí meu esposo, ah, mas se a gente for lá, a gente consegue ver? Então a pessoa quer ver exteriormente, entende? Ela não percebe que se ela fechar os olhos, ela vai ver.
e não se ela abrir os olhos. Mas como que você explica isso pra pessoa que tá totalmente inserido na Matrix? Complicado, né? E eu dei risada dele. O corpo espiritual, o próximo de fora para dentro, desculpa, gente. O corpo espiritual, o próximo de dentro para fora, é também formado pelos mesmos tetraídos duplos, mas é ignorado na maior parte do jogo kármico. O corpo espiritual, o próximo de dentro para fora, é também formado pelos mesmos tetraídos duplos, mas é ignorado na maior parte do jogo kármico. Seu objetivo é ligar a pessoa com a sua mente suprema, sua alma crística suprema e com a presença eu sou. O corpo espiritual permanece quase totalmente fora do jogo kármico. Ele é simplesmente deixado de lado e essas ligações não são estabelecidas. O corpo espiritual transmite impulsos e informações provenientes do espírito da pessoa, os quais são então barrados pelo corpo mental que diz: isto não é real. Quando o corpo emocional capta indicações do espírito, em vez de tentar expressá-las, ele se cala. Quando o corpo emocional capta indicações do espírito, em vez de tentar expressá-las, ele se cala. E a pessoa continua repetindo todo o círculo de limitação e separação, uma vez que todo esse jogo está baseado na ilusão da separação do espírito. Foi para isso que ele foi criado. Na próxima. Deixa eu voltar aqui. Nós já estamos aqui há 26 minutos. Eu vou deixar os chakras para o próximo capítulo. Até logo, pessoal. Um beijo.